Seja bem-vindo a mais um programa Prosperidade com Deus. Eu tenho convicção que você não está aí por obra do acaso. Certamente Deus te coloca aí para que você, em parceria com Ele, em aliança com Ele, de mão dada com Deus, pela fé, você venha lograr bom êxito naquilo que faz. Como que esses 3 primeiros meses do ano se iniciaram para você? Hoje já estamos em 14 de abril, meados do mês de abril, quer dizer, já estamos aí caminhando para a segunda etapa do mês de abril, e eu pergunto, como é que estão suas vendas? Como é que está o trabalho de suas mãos? Hoje, segunda-feira, nós estamos realizando algo muito especial no Congresso da Prosperidade com Deus. Nós estamos, então, realizando o clamor da purificação com o lavar das mãos. Acompanhe. Quando nascemos, a mente é como uma página em branco. Todos os dados obtidos dos pais, da escola e da convivência com outras pessoas ficam mais claros por volta de 3 a 4 anos de idade. Ao longo da vida, os diferentes pensamentos influenciam e determinam o adulto de amanhã. Um dia meu pai virou para mim e falou assim, você vai ser um puxador de carroça, porque para você não tem jeito. Era muito limitada a minha vida. Não tinha nada, não tinha visão de prosperidade. Experiências negativas que bloqueiam a mente e levam a uma vida mesquinha. Nós éramos a vergonha da família. Falido, doente, com depressão, desacreditado do mundo, de mim mesmo. Mentes condicionadas, pensamentos errôneos, tóxicos, que precisam ser eliminados. Participava toda segunda-feira do pacto, e só que era sempre aquela dificuldade. Era fiel dizimista, fazia os votos, tudo. Mas Deus abençoava, mas não, eu não tinha nada além, né? E aí eu sempre trabalhei na área têxtil, com corte de roupa. E aí eu queria sair, porque queria sair, fazer outra coisa. E a minha esposa começou, não, tu deve fazer alguma coisa na tua área, não sei o quê. E aí eu falei pra ela que não via, não dava certo, que achava que aquilo não ia dar certo, não ia dar dinheiro. E ela ficou insistindo. Aí eu vi o pacto, voltava pra casa e não mudava. Aí ela falou pra mim, olha, se tu não vai botar em prática o que eles ensinam na igreja, fica em casa segunda-feira comigo. Porque tu não tá... Eles ensinam uma coisa, mas tu não pratica. Quando o ser humano se volta para Deus e é tomado pelos pensamentos dele, há uma faxina interior. A visão se abre para o novo e a prosperidade passa a ser algo natural. Deus já está trabalhando com coisas novas na sua vida. Você vai perceber ideias novas. E quando vem de Deus uma direção, uma ideia, uma inspiração, não há dúvida. Quando Deus fala, Ele coloca convicção, Ele coloca certeza. Amém, pessoal? E quando Ele coloca essa convicção, vai na fé. Vai, age, porque vai dar certo. Na casa do meu pai tinha um quartinho lá pequeno. Ele deixou eu começar a fazer o corte de roupa. Começou ali. Isso aí, ó. Você começou nesse quartinho ali. Nesse quartinho. E as coisas começaram a acontecer. Depois desse quartinho a gente foi pra garagem, botei uma mesa na garagem do meu pai. E aí comprei aquela plotter ali, que é uma impressora, e comecei a fazer o meu escritório era ali. Graças a Deus, Deus tem abençoado cada vez mais. A gente não consegue atender todos os clientes que vêm, que pedem, né? A procura é muito grande. É muito grande, muito grande. Deus tem abençoado cada dia mais. Eu não consigo atender todo mundo como eu gostaria. Agora a gente já tá vendo até de comprar uma máquina que corta sozinho. Mas Deus vai abençoar o momento certo. E cada dia está crescendo mais. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo que está na Bíblia vem se cumprindo ano após ano. Amém, pessoal? Então Ele vai cumprir na sua vida. Vai cumprir na sua vida. Então é muito fácil a gente estar na fé, animado quando está indo tudo bem. Mas e quando as coisas estão difíceis? Então a pessoa começa a perder a força, começa a recuar, retroceder. E a Bíblia diz em Hebreus 10, né? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Se tu não tiver o Espírito Santo, tu desiste. Ou para, né? Mas graças a Deus Ele tem sustentado, tanto eu, a minha esposa, nosso casamento. A minha esposa tem uma clínica também de fisioterapia, que veio depois, né? E tudo é pela fé, tudo é pela fé. Se Deus não abençoar a gente tá perdido.
Nesta segunda-feira, 14 de abril, participe do clamor da purificação com o lavar das mãos. A partir deste dia, Deus lhe dará sabedoria para administrar os seus negócios. E onde você tocar as suas mãos, irá prosperar. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Você quer esta bênção no trabalho de suas mãos, clamor da purificação com o lavar das mãos, inclusive com as águas do mar, que representa uma das grandezas de Deus. Eu quero que você então entenda, não é por acaso que você sintonizou no nosso programa. Então daqui a pouquinho, às 7 da manhã, o primeiro horário, a primeira palestra, depois às 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, horário da tarde, 18 horas ao cair da tarde, inclusive o Bispo Jean Paulo estará realizando esta reunião do Congresso e eu estarei com você às 19h30 no Congresso da Prosperidade com Deus da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você tem aqui as imagens da Catedral da Fé, entrada, estacionamento gratuitos, a palestra gratuita e certamente você vai sair dessa situação crítica que você vem enfrentando. Aliás, o texto sagrado diz no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Pastor Alves, que está aqui conosco, da nossa Universal do Ipiranga, em São José, quantas pessoas, as vitórias parece que escorrem nos vãos dos dedos, mas se ela então participar hoje, receber esse clamor, receber esse lavar das mãos, pela fé, então as vitórias acontecerão. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio. Com certeza, quando a pessoa obedece à palavra de Deus, Deus se materializa na vida dela e vai realizar tudo aquilo que ela tem buscado. Com certeza, é só ela estar conosco hoje. Ali na Universal Ipiranga também teremos, né? Por favor, os horários e endereços. Com certeza, estaremos ali às 7h30, às 10h, ao meio-dia, às 15h, às 18h, às 19h30, na rua Otto Júlio Malina, 1783, bem ali no coração do Ipiranga. E em todas as Universal, para mais endereços, universal.org/localizar. Você tem aí no seu vídeo o nosso site de localização também. Nós temos aí este número, 11 3573 3500, é o WhatsApp. Você pode também fazer uma ligação agora para o 48 3216 6162. 48 3216 6162, tá certo? E eu quero mostrar para você esse versículo aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus, Isaías 40:12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e a medida dos céus a palmos? Então você vê aí, o profeta Isaías dá uma noção da grandeza de Deus. Claro que Deus é infinitamente superior a tudo que a gente possa imaginar. Mas olha só, se você fizer uma concha com a sua mão, o que cabe aí? Algumas gotas d'água, um pouquinho d'água, uma colher de chá de água. Se você colocar areia, por exemplo, o que vai caber na concha de sua mão? Né? Mas olha só, isso aí é o que acontece com o ser humano. Ainda que coloque algo, muitas vezes escorre pelos vãos dos dedos. Mas Deus não. A palavra de Deus diz que Ele mede todas as águas na concha de sua mão. Você já se surpreendeu, se admirou com as águas dos mares, das praias, dos rios, né? Dos oceanos? Você já contemplou a natureza e você ficou surpreendido? Meu Deus, que tamanho de mar, quanta água Deus mede do planeta todo como se fosse um pingo d'água na concha de sua mão. Imagina você aliado com esse Deus, amigo e amiga. Imagina, Deus mede os céus a palmos. Quer dizer, uma outra criação dele, os céus, que exprimem a sua grandeza, ele mede a palmos. Imagina você em aliança com Deus, aliado com ele. E hoje, 14 de abril, é o dia para isso. Então você tem aí à sua disposição hoje o Congresso da Prosperidade com Deus e certamente sua história será diferente. Vamos agora conhecer a história da Alexandra, como era antes do pacto, como está agora. Por 10 anos eu fiquei na igreja fazendo tudo do meu jeito e ainda assim culpava a Deus. No começo eu via tudo que a palavra trazia para mim como santidade. Então com isso veio a paz, veio a tranquilidade financeira, eu consegui me estabilizar financeiramente.
Mas, conforme as coisas foram mudando, eu também fui mudando. Eu comecei a fazer do meu jeito. Quando vinha a palavra do altar, eu falava, não é bem assim. Os domingos, eles não eram mais as primícias para mim. A palavra ela já não tinha mais sentido para mim. Ela já não era uma prioridade. Foi dessa forma que veio a minha ruína. Eu me entrei em dívida, comecei a fazer empréstimos e mais empréstimos. Empréstimo para cobrir o outro empréstimo. Cheguei ao ponto de não ter mais dinheiro nem para pagar um aluguel. E a minha pior ruína foi morar dentro de um carro. Eu tive que vender todas as minhas coisas de casa. Meu esposo saiu de casa, meu casamento foi destruído. Eu fiquei só com 2 filhos. O pior dia da minha vida com meu filho dentro de casa foi ele pedir o alimento e eu ter simplesmente somente uma gordura com bichos dentro, que eu tive que coar essa gordura para poder fazer esse alimento com essa gordura suja de bichos. Porque se eu não fizesse isso, ele ia passar fome. Quando eu chegava, as coisas ficavam muito apertadas mesmo, eu ia para a reunião. E quando chegava lá, eu só ia para reclamar com Deus. Por que ele estava permitindo tudo aquilo? Por que eu estava passando por tudo aquilo? Ainda falava que era fiel. Dizia, eu sou fiel. Eu estou aqui, eu venho aqui quando eu posso. Mas eu estou aqui. Então eu reclamava isso com Deus e não reconhecia o meu erro. Que o erro estava em mim, não em Deus. Mas teve um dia, diante desse aperto, diante desse sofrimento todo, que a palavra veio do altar e ela entrou. Aquela palavra, ela entrou e ficou. E eu comecei a comparar ela com a minha vida. Então, tudo que ele falava, ela confrontava com aquilo que eu estava vivendo. E eu disse para Deus, a partir de agora, não foi nem de hoje, eu falei, a partir de agora, tudo é do teu jeito. Se o Senhor mandar eu plantar bananeira, se a tua palavra está escrito que é para plantar bananeira, eu vou plantar. Comecei a voltar nas reuniões da quarta-feira, comecei a consertar os meus jejuns, a orar mais, a meditar na palavra. O domingo, a priorizar o domingo, eu fiquei firme. E a consequência veio à frente. Então, eu que já morava dentro de um carro, já vivia dentro do carro, já passei a ter dinheiro para pagar um aluguel. Deus foi dando ideias. De empregada, Deus foi dando ideia para montar o meu próprio negócio. Depois veio ideia para outra empresa. Depois veio a ideia para outro ramo que não era o mesmo primeiro que ele deu a primeira ideia. O meu casamento é abençoado. Meu esposo retornou. Nós casamos novamente. Meu filho é um filho abençoado hoje na igreja. Minha filha, ela mora fora do país. Todas as dívidas que eu tinha em empréstimo, pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo, hoje a gente não tem. Tudo está no lugar. Mas o principal, a minha prioridade, a minha fidelidade e o primeiro na minha vida é o Espírito Santo. É o meu tesouro, é a minha riqueza maior. Quando você está dentro da vontade de Deus, você tem paz. O paraíso, ele está dentro de você. Ele vive dentro de você. É tudo, é mais do que o ar que você respira. Porque o ar que você respira, você pode substituir. Mas o Espírito Santo e Deus, você não pode. Então, como a Alexandra bem colocou, hoje ela tem o paraíso de Deus dentro dela, que é o Espírito Santo, que dá paz, que dá força, que dá alegria. Ou seja, prosperidade com Deus é uma vida completa. Começa no interior, reflete-se em todas as áreas, a área profissional também, isso aconteceu com ela. Então hoje o clamor da purificação com o lavar das mãos, onde você colocar as mãos, Deus há de abençoar, você é o nosso convidado.
Daqui a pouquinho, então, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 horas, inclusive o Bispo Jean estará. E eu estarei com você às 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você não paga nada para participar desta palestra, desse clamor e ter as suas mãos abençoadas. Isso acontecerá em todas as Universal. Inclusive, se você não tem ainda a sua aliança, a nova aliança, você receberá uma aliança como essa que você vê em detalhes. Corouro branco, aliança com Deus em hebraico gravado nela, e você então gratuitamente receberá, simbolizando o seu empenho de palavra. Você vê que a Alexandra disse no início que ela fazia do jeito dela, e aí a coisa não dava certo. Quando ela se submeteu à vontade de Deus, então Deus começou a abençoá-la. E é isso, pastor Alves, que acontece. Quando as pessoas obedecem aquilo que Deus fala em sua palavra, não tem como dar errado. Verdade, pastor Sérgio, esse é o segredo. Obedecer a direção que vem do altar. Quando a pessoa obedece, com certeza, Deus se materializa na vida dela. Inclusive, acompanhe agora o testemunho da Juliana, conversei com ela recentemente. Seu nome? Juliana. Juliana, vitória aqui no Pacto com Deus. Sim, senhor. Eu comecei no congresso em 2019, no final do ano, quando eu tinha acabado de decidir que eu queria trabalhar como fotógrafa. Eu ainda trabalhava como CLT para outras empresas e logo em seguida veio a pandemia. Mas ainda assim não me faltaram oportunidades de trabalho e tudo aquilo que eu ganhava foi um ano que eu recebi muito bem e tudo que eu ganhava eu investia em equipamento, eu investia no meu próprio negócio. As coisas foram fluindo, foram acontecendo e com Deus até aquilo que era para ser uma coisa ruim, que era para ser algo negativo, no final dá certo. Por que eu digo isso? Em 2023 eu sofri um acidente de carro na estrada a caminho de um casamento que eu iria fotografar. Eu precisei ser levada para o hospital. O carro deu PT, a gente perdeu o nosso carro. E, ainda assim, eu fui no casamento e fotografei. Com curativo na cabeça, com dor, até com a roupa suja de sangue. Mas eu fui naquele casamento, não aceitei falhar com aquele compromisso com os meus clientes e fotografei. Depois de um tempo, eu fiz um vídeo contando essa história. Divulguei nas minhas redes sociais. Esse vídeo viralizou e alcançou mais de 4 milhões de pessoas. Isso trouxe uma visualização enorme para o meu trabalho. E depois disso a minha agenda lotou. Eu consegui fazer muitos casamentos. E ano passado eu consegui sair do CLT. Hoje eu sou exclusivamente fotógrafa. E esse ano também eu precisei sair do MEI, porque eu passei do limite de faturamento para ser MEI. Então agora eu também já registrei a minha empresa de fotografia. E o carro que a gente tinha perdido, a gente conseguiu um carro muito melhor do que a gente tinha. Então, tudo que poderia ser ruim com aquele acidente, com Deus se tornou uma coisa boa. Quer dizer, você poderia ter se abatido com aquela situação, se entregue aos porquês, por quê, mas não. Olhou para frente, perseverou, creu na sua aliança com Deus e hoje está fazendo a diferença. Sim, senhor. Tanto que até no vídeo uma pessoa comentou, nossa, essa menina está com a terapia em dia. E eu até respondi, não foi terapia em dia, foi Deus, porque o Espírito Santo dá força para a gente, dá sabedoria. Teve gente que perguntou se eu tinha ficado com trauma de estrada. E hoje eu trabalho pelo Estado, dirigindo e fazendo casamentos e vida normal. E hoje muitos clientes? Sim, senhor, graças a Deus. Hoje eu trabalho exclusivamente com a fotografia, eu tenho meu próprio negócio. A sua própria empresa? Sim, senhor. E a sua maior riqueza qual é? É o Espírito Santo, é a paz, a força, né? Como eu comentei, porque sem Deus a gente pode até ter talento, a gente pode ser bom no que faz, amar o que faz, mas a gente não tem nem ânimo de sair da cama, né? Sem Deus a gente não tem essa força, esse propósito de vida. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não. No pacto, não, senhor. Amém. Coisas ainda maiores virão, bem forte para o nosso Deus. Muito forte o testemunho da Juliana, não é verdade? Aí, pastor Alves, agora é só as pessoas agirem a fé e hoje é o dia para isso. Com certeza, inclusive, preste atenção no testemunho do Christian. E a vitória aqui no Congresso da Prosperidade, Christian? A vitória, pastor, eu tenho uma empresa, fruto do Congresso. Hoje temos lá cerca de 20 e poucos colaboradores e a gente tem uma capacidade de 33 idosos só dentro da nossa clínica. Você tem um centro geriátrico, né? Isso, para idosos. E aí nós só tínhamos capacidade para 33 idosos, Deus... Nesse ano, no ano passado, nesse ano tem abençoado e a gente abriu mais 26 novas alas, tudo pronta, investimos aí mais de R$500 mil. Pastor, a gente é congressista, a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro, só compramos, o pessoal vai entregando,
vai assinando, a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro, tudo Deus isso vem colocando para vocês. Vem colocando, Deus vem abençoando de uma forma assim que a gente sabe que é coisa de Deus mesmo. Põe o pé e Deus coloca o chão. Deus coloca o chão. Mas antes do Congresso da Prosperidade, como é que era a vida? Antes do Congresso da Prosperidade, a gente catava moeda para comprar pão. Eu trabalhando 24 horas, minha esposa também. Trabalhávamos também cuidando de idosos para a prefeitura. E catava moeda para comprar pão. Era difícil, só tinha sonho na mente, dentro do coração, difícil, impossível de se realizar. Porque hoje em dia, pastor, vencer na vida é muito difícil. Olha só, coisa interessante que ele falou aqui. Tinha o sonho aqui, mas o coração dizia, impossível, não tem como realizar. Você está vendo só? Depois que você veio para o Congresso da Prosperidade, passou a absorver os pensamentos de Deus, teve a fé para tomar atitude e começar o teu centro geriátrico. Isso, de lá para cá, pastor, já somos 3 empresas que Deus abençoou, tudo voltada ao idoso, né? Uhum. E agora esse ano vamos também para quase 40 funcionários, 40 colaboradores, pastor. E a gente olhava na televisão as pessoas comprando lanche, apartamento, carro, tudo, fruto aqui do Congresso que a gente olhava, a gente teve a curiosidade, veio para cá e isso se concretizou na nossa vida. Entende? A gente não tem essa vontade de comprar lanche, algo parecido, mas a gente sonhava com prosperidade e Deus abençoou. Para quem catava moeda, né? Qualquer coisa era um pouquinho melhor, né? Pastor, eu sentei no banco dessa igreja e eu falei para Deus que eu ia ganhar 30, 40, 50 mil. E falta poucos meses para Deus realizar algo que seria para mim dentro da mente impossível. Agora, qual é a tua maior riqueza? A minha maior riqueza, pastor, é o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo. Sem ele, pastor, eu não sou nada, não consigo gerir todos esses colaboradores, cuidar todo esse pessoal e ter força para vir para a igreja, porque não é fácil a luta da vida. O Espírito Santo dá direção. Dá direção, me dá força e a gente vai para cima. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Tá vendo? Christian também vencendo. Vamos levantar hoje um grande clamor da purificação com o lavar das mãos. Vamos invocar a Deus para que as suas mãos sejam vitoriosas. Você venha colocá-las aonde você precisa trabalhar e floresça, a coisa avance, a coisa desenvolva, o trabalho de suas mãos, seja o ramo que for, venha dar certo. 7 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, 15, 18 e 19h30 aqui na Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. Pastor Alves, lá ali no Ipiranga. Ali no Ipiranga, na rua Otto Júlio Malina, 1783, às 7h30, às 10, às 12, às 15, às 18, em especial às 19h30. E em todas as Universal, os endereços você pode consultar no site universal.org/localizar. Conversei também recentemente com a Antônia. Qual que é o seu nome? Antônia. Dona Antônia Vitória aqui na Aliança com Deus. Quando eu comecei o pacto, pastor, eu tinha uma causa na justiça, né? Já fazia 9 anos. Então eu comecei a lutar, graças a Deus essa causa saiu. E eu devia a muita gente. Então essa causa deu para me pagar o advogado, deu para me pagar todas as minhas dívidas. E hoje em dia, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. Olha só, quitou tudo. Quitei tudo. Quer dizer, as portas se abriram. Isso. E aí a senhora venceu todas as dívidas. Todas as dívidas. E também meus filhos, através do pacto que eu faço, eles são todos abençoados lá no Pará. A minha filha tem o próprio negócio dela, o meu genro também. Ela comprou 2 casas e através da minha fé, né, lutando também pela minha família, são todos abençoados, graças a Deus. Quer dizer, a bênção da prosperidade para a família. Sim, Senhor. Isso a senhora tem desfrutado. Tem desfrutado. Tem visto Deus fazer isso. Isso. Amém. Graças e ainda a Deus. Coisas maiores virão. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Os fatos estão aí, as pessoas vencendo. Nós estamos colocando para você que elas, em aliança com Deus, estão caminhando para frente. Estamos hoje, 14 de abril, estamos no meados do mês de abril. E você? Vai se posicionar? Vai ficar apenas assistindo o programa? Ou vai agir a sua fé? Certamente Deus vai se manifestar na sua vida. Pastor Alves, a gente sabe que fé em Deus não é o que falamos somente, é o que fazemos. A fé tem que ter atitude, a fé tem que ter obras. Com certeza, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a pessoa usa a fé, então Deus reage em cima daquilo que ela está fazendo. E nós já estamos vivendo, já estamos na principal semana, a Semana Santa. Você sabe que o Senhor Jesus viveu 33 anos se preparando para aquela semana especial. Nós começamos ontem reuniões maravilhosas, Domingo de Ramos, a entrada triunfal do Senhor Jesus, tivemos a Santa Ceia ontem, hoje então a purificação das mãos, o clamor.
e seguiremos a semana toda, tá certo? Para que você entenda melhor, nós deixamos você agora com a agenda de toda a semana. E não se esqueça, 18 de abril agora, sexta-feira santa, teremos às 10 da manhã especial a família ao pé da cruz, como também aqui às 15 e às 18 horas. E domingo que vem finaliza a Semana Santa, o domingo da ressurreição. Deus abençoe a todos e aguardamos hoje por você, hein? Com certeza reuniões especiais do Congresso da Prosperidade com Deus. Deus abençoe e até logo mais. A partir deste domingo, começa a Semana Santa, o período que mudou a história do mundo e que agora reviveremos em todas as igrejas Universal em uma programação especial de 8 dias que certamente marcará a sua vida. Confira agora a programação. Segunda, dia 14. O clamor da purificação com o lavar das mãos. Terça, dia 15. A reunião do poder da fé e o cumprimento da profecia. Quarta-feira, dia 16. O derramar do perfume e a continuação do estudo da fé. Quinta, dia 17. O lava-pés na terapia do amor. Uma valiosa lição para a sua vida amorosa. Sexta, dia 18. A família ao pé da cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. Sábado, dia 19. O sábado de aleluia no jejum coletivo. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 20. O domingo da ressurreição. Programe-se e reviva dias de grandes experiências com Deus. Agenda especial da Semana Santa, de 13 a 20 de abril. E em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar.